A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz que nos ilumina as consciências e consola os corações. Com muita alegria e muita gratidão, nós iniciamos mais um Causos e Contos Espíritas. Agora, desde a semana passada, dia 24/11, quando estava faltando um mês para o Natal, nós começamos aqui a visitar algumas passagens de Jesus, para que a gente possa ir aos poucos refletindo sobre a data do Natal, não é? Onde o mundo cristão comemora a chegada do Messias, do meigo nazareno, algo que a gente tem que, na verdade, celebrar todos os dias. Não apenas no mês de dezembro, mas todos os dias a gente tem que se lembrar do nascimento de Jesus nos nossos corações, mas nós estamos aqui no Causos e Contos fazendo essa singela homenagem. O caso de hoje está no livro Há Flores no Caminho, do espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. O título é Por Amor a Jesus. E nos conta Amélia Rodrigues que aquele dia tinha sido estafante. As atividades da Casa do Caminho tiveram início logo pelo amanhecer, quando começou a clarear o dia, e tinha seguido noite adentro. Nesse dia, chegavam, então, enfermos suplicando ajuda, e também o dia estava terminando com um grupo de obsidiados que se aproximavam da loucura e que tinham sido deixados à porta da Casa do Caminho ao relento. Aquela era a parte mais ardente do verão e a temperatura morna amolecia mesmo as resistências mais vigorosas. Conhecida na cidade inteira e nos arredores como um albergue de amor e um recinto de esperança, para a Casa do Caminho iam os desafortunados de todos os tipos, de todos os matizes. Apesar da escassez de colaboradores, as pessoas não ficavam nem um pouco acanhadas em descarregar sobre os ombros já cansados dos operários de Jesus todas as cruzes e problemas que encontravam, encaminhando para lá aflitos e necessitados em grupos que se sucediam como as ondas contínuas do mar. Sempre haverá, nos diz Amélia Rodrigues, esse comportamento entre os homens. Os desobrigados com os compromissos da solidariedade vão encaminhar para os lidadores da ação extenuantes novas contribuições de sofrimento, indiferentes à angústia e ao cansaço dos que se empenham em minimizar a problemática humana. Aquela temporada se assinalava pelas dores gerais. Criancinhas, órfãs e velhinhos desvalidos, enfermos e alienados de vários portes, chegavam a cada hora, valendo-se dos recursos de amor, da caridade e da abnegação de Pedro, que jamais se negava. Somando essas penas aos trabalhos exaustivos, sem repouso, tínhamos ainda aqui e ali suspeitas infundadas, incompreensões injustificáveis que se instalavam entre os poucos colaboradores do velho pescador. Não era raro, o amigo dos infelizes sentia-se quase que sozinho para atender a grande número de necessitados ali albergados e aos sucessivos grupos que diariamente rogavam apoio e recolhimento. Este companheiro admoestava o discípulo, acusando Pedro do abuso da caridade. Aquele outro censurava-o às claras pelo tempo aplicado na assistência aos leprosos, que, segundo ele, deveriam ser liminarmente arrojados à morte no Vale dos Imundos em Jerusalém. Outros queixavam-se da falta de oportunidade para largos diálogos evangélicos, porque Simão estava sempre a braços com os trabalhos cansativos,
Por fim, afirmavam diversos, que a casa do caminho não sobreviveria naquelas condições, considerando a possibilidade de as autoridades do Sinédrio mandarem fechá-la por albergar mulheres de vida equivocada e que eram publicamente conhecidas. Simão ouvia as insinuações malévolas, as ingratidões, os sarcasmos disfarçados em silêncio. Alguns o tinham na conta de covarde, demonstravam conhecer-lhe a fraqueza das negações. Pessoas amigas não ocultavam o desagrado ante a programação pesada que o companheiro de Jesus se impunha, convidando sem palavras os demais obreiros à dilatação das forças e da ação da caridade. Era como se a inconsciência e a irresponsabilidade conspirassem contra o bem na casa que era dedicada ao bem geral. O apóstolo abnegado, todavia, não se deixava contaminar pelos vapores tóxicos da intriga nem das conversações malsãs. À medida, porém, que o desgaste físico e mental foi eliminando as forças, ele foi acolhendo, sem se dar conta, o vírus do desânimo. Anotava aqui e ali mal-estar e percebia-se imensamente saudoso da companhia do Mestre, que muito anelava a voltar a fruir. Que saudade de Jesus! Quando se fez o silêncio nos largos pavilhões humildes, onde a dor encontrava lenitivo e as vozes do aturdimento obsessivo silenciaram, Simão, então, teve a oportunidade de se sentar sob a sombra da velha figueira brava que se esparramava pelo pátio interno da Casa do Caminho, e ali ele se recolheu, então, em meditações e prece. A noite agradável fez ali, então, uma ocasião propícia para que ele começasse a se recordar. O discípulo dedicado, então, repassou na mente as cenas da sua convivência com Jesus, desde o primeiro encontro até o último contato. Parecia para ele que as evocações iam se ganhando corpo na frente dele e foram concedendo a eles nítidas lembranças, e aí os seus olhos então ficaram molhados de emoção várias vezes. Constatava Pedro, na saudade e na emoção, o quanto ele amava aquele amigo. É certo que ele daria a vida por ele. Não saberia explicar ainda o motivo daquela fraqueza que o martirizava tanto. Não saíra das últimas recordações em torno do momento da ascensão, quando viu Jesus transparente e belo bem à sua frente. Desejou então traduzir a felicidade daquela hora, explodindo de júbilos, mas o suave e tranquilo olhar de Jesus que o penetrou, dulcificou Pedro por dentro e deixou ele completamente harmonizado. Passado, então, esse primeiro instante de emoção, e porque não desejava, logicamente, desperdiçar aquela oportunidade excepcional, Pedro, então, recordou-se das últimas dificuldades que vinha experimentando no trabalho e decidiu expor a Jesus em breves palavras, concluindo bastante entristecido. Não são os estranhos, Senhor, que criam-me impedimentos para o labor crescente, mas os amigos, os cooperadores. E desejando dar maior ênfase aos problemas, arrematou. Quando a perseguição vem de fora, dos que não nos conhecem, é mais fácil compreender e desculpar. Porém, quando decorre daqueles que vivem conosco e participam da nossa fé, do nosso ideal, Pedro não conseguiu nem terminar a frase, porque a voz então ficou estrangulada na garganta emocionada. O Senhor, compreendendo então as lutas daquele discípulo querido, perguntou: Pedro, que era o vaso delicado antes de tomar forma? Argila comum, Senhor, respondeu o interlocutor. E a estátua perfeita? Perguntou novamente o mestre. Antes do esforço e da dedicação do artista? Pedra bruta, mestre, apressou-se então Simão Pedro em responder.
Tens razão, meu amigo, confirmou Jesus. Sem o trabalho consciente, nem a arte do oleiro, o vaso não se teria formado, permanecendo perdido no barro úmido. Não fossem a paciência e a habilidade do escultor, a estátua que dormia na pedra grosseira ia permanecer lá sem qualquer beleza ou utilidade. Fez uma breve pausa, então, Jesus, e daí, então, prosseguiu. Os homens, à semelhança da argila, sem forma ou pedra grosseira, aguardam os cultuadores dos nobres ideais para que eles lhes pasmem, então, a beleza e a forma, a delicadeza e a utilidade, vencendo as suas resistências a golpes de paciência, perseverança e fé, até, então, que consigam compreender os objetivos para os quais foram criados pelo Pai. Se a gente deixar essas pessoas à mercê da própria ignorância, nós vamos condená-los à inutilidade. É nossa responsabilidade compreender a situação deles, o degrau em que estagiam no processo de evolução e sempre ampará-los, mesmo que se neguem às nossas mãos plasmadoras de formas e cultivadoras de bênçãos. Além disso, Pedro, convém considerar que eles são hoje o que você foi ontem. O tempo e o amor divino cuidaram de você através de outros que te alcançaram. E cabe a você agora a tarefa de cuidar deles, a fim de que cheguem até onde você se encontra. Dando margem a que o ouvinte penetrasse o conteúdo profundo das palavras que Jesus tinha acabado de dizer, o meigo nazareno ficou um pouco em silêncio e depois concluiu. Se não exercitarmos o amor e a caridade com aqueles com quem convivemos, como provaremos os próprios valores quando chamados a tolerar e suportar os que não são desconhecidos? Se não nos for possível perseverar com os que jazem no desânimo e nos dificultam a marcha, qual será o nosso comportamento em relação aos que se obstinam contra os nossos propósitos? É necessário modificar a visão diante dos corações e mentes enfermos que constituem os nossos amigos, que gostaríamos, claro, se encontrassem em outra situação evolutiva e, obviamente, de entendimento. Auxiliemos, assim, então, os ingratos ao nosso lado e aos difíceis para conosco, e vamos treinar a nós mesmos para comprometimentos ainda mais graves que nos aguardam no futuro, precedendo a nossa libertação gloriosa. E aí, então, o benfeitor sublime se calou, e aquela noite, perfumada e breve, refletindo um pouco sobre naquele ambiente, né, salpicada de estrelas brilhantes, Simão Pedro, então, compreendeu a mensagem bastante oportuna de Jesus, levantou-se e, a partir dali, jamais se permitiu desânimo ou queixa, compreendendo os companheiros da retaguarda da evolução, porém, cumprindo com seu dever até o momento de sua crucificação, de cabeça para baixo em Roma, anos mais tarde, por integral amor a Jesus. Meus amigos, falar sobre Pedro e as suas interações com Jesus é sempre uma alegria e uma emoção bastante profunda. Porque Pedro é tão humano, né? Com as suas reações, e a gente consegue quase que se reconhecer em alguns sentimentos de Pedro. E aí isso nos ajuda a abrir os nossos olhos para a nossa responsabilidade, para o trabalho que precisa ser feito em nós mesmos, trabalho esse que Pedro fez em si mesmo, né? E a esperança que deve sempre acalentar o nosso coração com relação ao nosso futuro, quando aprendermos, em definitivo, as lições do Mestre. Em momentos de dificuldades, vamos nos lembrar dessa passagem aqui, em que Pedro ali se sentia sozinho, mas que mais uma vez recebeu a orientação amorosa de Jesus sobre a responsabilidade que temos com o exemplo, com a responsabilidade que temos com a perseverança, principalmente
porque estamos todos em diferentes, degraus da evolução, e somos muito auxiliados em qualquer ponto da escada da evolução que nós estejamos. E sempre lembrar que podemos contar com os conselhos do Sublime Conselheiro. É só chamar Jesus, que ele vem, divide o peso nosso com ele também. E certamente saímos desse encontro com o Mestre fortalecidos e confiantes. Beijo para vocês, até o próximo Causos e Contos Espíritas. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz que nos ilumina as consciências e consola os corações. Com muita alegria e muita gratidão, nós iniciamos mais um Causos e Contos Espíritas. Agora, desde a semana passada, dia 24/11, quando estava faltando um mês para o Natal, nós começamos aqui a visitar algumas passagens de Jesus, para que a gente possa ir aos poucos refletindo sobre a data do Natal, onde o mundo cristão comemora a chegada do Messias, do meigo nazareno, algo que a gente tem que, na verdade, celebrar todos os dias. Não apenas no mês de dezembro, mas todos os dias a gente tem que se lembrar do nascimento de Jesus nos nossos corações, mas nós estamos aqui no Causos e Contos fazendo essa singela homenagem. O causo de hoje está no livro Há Flores no Caminho, do espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. O título é Por Amor a Jesus. E nos conta Amélia Rodrigues que aquele dia tinha sido estafante. As atividades da Casa do Caminho tiveram início logo pelo amanhecer, quando começou a clarear o dia, e tinha seguido noite adentro. Nesse dia, chegavam, então, enfermos suplicando ajuda, e também o dia estava terminando com um grupo de obsidiados que se aproximavam da loucura e que tinham sido deixados à porta da Casa do Caminho ao relento. Aquela era a parte mais ardente do verão e a temperatura morna amolecia mesmo as resistências mais vigorosas. Conhecida na cidade inteira e nos arredores como um albergue de amor e um recinto de esperança, para a Casa do Caminho iam os desafortunados de todos os tipos, de todos os matizes. Apesar da escassez de colaboradores, as pessoas não ficavam nem um pouco acanhadas em descarregar sobre os ombros já cansados dos operários de Jesus todas as cruzes e problemas que encontravam, encaminhando para lá aflitos e necessitados em grupos que se sucediam como as ondas contínuas do mar. Sempre haverá, nos diz Amélia Rodrigues, esse comportamento entre os homens. Os desobrigados com os compromissos da solidariedade vão encaminhar para os lidadores da ação extenuantes novas contribuições de sofrimento, indiferentes à angústia e ao cansaço dos que se empenham em minimizar a problemática humana. Aquela temporada se assinalava pelas dores gerais. Criancinhas, órfãs e velhinhos desvalidos, enfermos e alienados de vários portes, chegavam a cada hora, valendo-se dos recursos de amor, da caridade e da abnegação de Pedro, que jamais se negava. Somando essas penas aos trabalhos exaustivos, sem repouso, tínhamos ainda aqui e ali suspeitas infundadas, incompreensões injustificáveis que se instalavam entre os poucos colaboradores do velho pescador. Não era raro, o amigo dos infelizes sentia-se quase que sozinho para atender a grande número de necessitados ali albergados e aos sucessivos grupos que diariamente rogavam apoio e recolhimento. Este companheiro admoestava o discípulo, acusando Pedro do abuso da caridade,
aquele outro censurava-o às claras pelo tempo aplicado na assistência aos leprosos, que, segundo ele, deveriam ser liminarmente arrojados à morte no Vale dos Imundos em Jerusalém. Outros queixavam-se da falta de oportunidade para largos diálogos evangélicos, porque Simão estava sempre a braços com os trabalhos cansativos. Por fim, afirmavam diversos que a Casa do Caminho não sobreviveria naquelas condições, considerando a possibilidade de as autoridades do Sinédrio mandarem fechá-la por albergar mulheres de vida equivocada e que eram publicamente conhecidas. Simão ouvia as insinuações malévolas, as ingratidões, os sarcasmos disfarçados em silêncio. Alguns o tinham na conta de covarde, demonstravam conhecer-lhe a fraqueza das negações. Pessoas amigas não ocultavam o desagrado ante a programação pesada que o companheiro de Jesus se impunha, convidando sem palavras os demais obreiros à dilatação das forças e da ação da caridade. Era como se a inconsciência e a irresponsabilidade conspirassem contra o bem na casa que era dedicada ao bem geral. O apóstolo abnegado, todavia, não se deixava contaminar pelos vapores tóxicos da intriga nem das conversações malsãs. À medida, porém, que o desgaste físico e mental foi eliminando as forças, ele foi acolhendo, sem se dar conta, o vírus do desânimo. Anotava aqui e ali mal-estar e percebia-se imensamente saudoso da companhia do Mestre, que muito anelava a voltar a fruir. Que saudade de Jesus! Quando se fez o silêncio nos largos pavilhões humildes, onde a dor encontrava lenitivo e as vozes do aturdimento obsessivo silenciaram, Simão, então, teve a oportunidade de se sentar sob a sombra da velha figueira brava que se esparramava pelo pátio interno da Casa do Caminho, e ali ele se recolheu, então, em meditações e prece. A noite agradável fez ali, então, uma ocasião propícia para que ele começasse a se recordar. O discípulo dedicado, então, repassou na mente as cenas da sua convivência com Jesus, desde o primeiro encontro até o último contato. Parecia para ele que as evocações iam se ganhando corpo na frente dele e foram concedendo a eles nítidas lembranças, e aí os seus olhos então ficaram molhados de emoção várias vezes. Constatava Pedro, na saudade e na emoção, o quanto ele amava aquele amigo. É certo que ele daria a vida por ele. Não saberia explicar ainda o motivo daquela fraqueza que o martirizava tanto. Não saíra das últimas recordações em torno do momento da ascensão, quando viu Jesus transparente e belo bem à sua frente. Desejou então traduzir a felicidade daquela hora, explodindo de júbilos, mas o suave e tranquilo olhar de Jesus que o penetrou, dulcificou Pedro por dentro e deixou ele completamente harmonizado. Passado, então, esse primeiro instante de emoção, e porque não desejava, logicamente, desperdiçar aquela oportunidade excepcional, Pedro, então, recordou-se das últimas dificuldades que vinha experimentando no trabalho e decidiu expor a Jesus em breves palavras, concluindo bastante entristecido: não são os estranhos, Senhor, que criam-me impedimentos para o labor crescente, mas os amigos, os cooperadores. E desejando dar maior ênfase aos problemas, arrematou: quando a perseguição vem de fora, dos que não nos conhecem, é mais fácil compreender e desculpar. Porém, quando decorre daqueles que vivem conosco e participam da nossa fé, do nosso ideal, Pedro não conseguiu nem terminar a frase, porque a voz então ficou estrangulada na garganta emocionada. O Senhor, compreendendo então as lutas daquele discípulo querido, perguntou: Pedro,
que era o vaso delicado antes de tomar forma? Argila comum, Senhor, respondeu o interlocutor. E a estátua perfeita? Perguntou novamente o mestre. Antes do esforço e da dedicação do artista? Pedra bruta, mestre, apressou-se então Simão Pedro em responder. Tens razão, meu amigo, confirmou Jesus. Sem o trabalho consciente, nem a arte do oleiro, o vaso não se teria formado, permanecendo perdido no barro úmido. Não fossem a paciência e a habilidade do escultor, a estátua que dormia na pedra grosseira ia permanecer lá sem qualquer beleza ou utilidade. Fez uma breve pausa, então, Jesus, e daí, então, prosseguiu. Os homens, à semelhança da argila, sem forma ou pedra grosseira, aguardam os cultuadores dos nobres ideais para que eles lhes pasmem, então, a beleza e a forma, a delicadeza e a utilidade, vencendo as suas resistências a golpes de paciência, perseverança e fé, até, então, que consigam compreender os objetivos para os quais foram criados pelo Pai. Se a gente deixar essas pessoas à mercê da própria ignorância, nós vamos condená-los à inutilidade. É nossa responsabilidade compreender a situação deles, o degrau em que estagiam no processo de evolução e sempre ampará-los, mesmo que se neguem às nossas mãos plasmadoras de formas e cultivadoras de bênçãos. Além disso, Pedro, convém considerar que eles são hoje o que você foi ontem. O tempo e o amor divino cuidaram de você através de outros que te alcançaram. E cabe a você agora a tarefa de cuidar deles, a fim de que cheguem até onde você se encontra. Dando margem a que o ouvinte penetrasse o conteúdo profundo das palavras que Jesus tinha acabado de dizer, o meigo nazareno ficou um pouco em silêncio e depois concluiu. Se não exercitarmos o amor e a caridade com aqueles com quem convivemos, como provaremos os próprios valores quando chamados a tolerar e suportar os que não são desconhecidos? Se não nos for possível perseverar com os que jazem no desânimo e nos dificultam a marcha, qual será o nosso comportamento em relação aos que se obstinam contra os nossos propósitos? É necessário modificar a visão diante dos corações e mentes enfermos que constituem os nossos amigos, que gostaríamos, claro, se encontrassem em outra situação evolutiva e, obviamente, de entendimento. Auxiliemos, assim, então, os ingratos ao nosso lado e aos difíceis para conosco, e vamos treinar a nós mesmos para comprometimentos ainda mais graves que nos aguardam no futuro, precedendo a nossa libertação gloriosa. E aí, então, o benfeitor sublime se calou, e aquela noite, então, perfumada e breve, refletindo um pouco sobre naquele ambiente, né, salpicada de estrelas brilhantes, Simão Pedro, então, compreendeu a mensagem bastante oportuna de Jesus, levantou-se e, a partir dali, jamais se permitiu desânimo ou queixa, compreendendo os companheiros da retaguarda da evolução, porém, cumprindo com seu dever até o momento de sua crucificação, de cabeça para baixo em Roma, anos mais tarde, por integral amor a Jesus. Meus amigos, falar sobre Pedro e as suas interações com Jesus é sempre uma alegria e uma emoção bastante profunda. Porque Pedro é tão humano, né? Com as suas reações, e a gente consegue quase que se reconhecer em alguns sentimentos de Pedro. E aí isso nos ajuda a abrir os nossos olhos para a nossa responsabilidade, para o trabalho que precisa ser feito em nós mesmos, trabalho esse que Pedro fez em si mesmo, né? E a esperança que deve sempre acalentar o nosso coração com relação ao nosso futuro, quando aprendermos, em definitivo, as lições do Mestre.
Em momentos de dificuldades, vamos nos lembrar dessa passagem aqui, em que Pedro ali se sentia sozinho, mas que mais uma vez recebeu a orientação amorosa de Jesus sobre a responsabilidade que temos com o exemplo, com a responsabilidade que temos com a perseverança, principalmente porque estamos todos em diferentes, degraus da evolução, e somos muito auxiliados em qualquer ponto da escada da evolução que nós estejamos. E sempre lembrar que podemos contar com os conselhos do Sublime Conselheiro. É só chamar Jesus que ele vem, divide o peso nosso com ele também. E certamente saímos desse encontro com o Mestre fortalecidos e confiantes. Beijo para vocês, até o próximo Causos e Contos Espíritas. Você acabou de escutar Causos e Contos Espíritas, mais um programa oficial da RBE.